E aí pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo comigo mesmo, Nando Rodrigues, trazendo mais um conteúdo de motivação pra vocês. E hoje aqui continuando, na verdade é um novo quadro, né, que é o Motisséries, né. Tem o Motifilmes, onde eu pego filmes e falo, e hoje aqui o vídeo vai ter um Motisséries pra gente ver séries também que motivam, etc e tal. E dessa vez eu trouxe essa série aqui, pouco conhecida, é uma série em catalão mas ela é sensacional, né? Sensacional. Ela tá na Netflix, né? Se eu não tivesse conhecido, pesquisa aí. É muito interessante. E já dando dica que esse vídeo, obviamente, vai ter spoiler, porque eu vou entrar um pouco no conteúdo da série, né? Vou entrar um pouco no que a série se trata e o que a gente pode aprender com ela, né? Certo? Então, essa série foi produzida em 2019, então, ano passado, é uma série bem recente até. E ela tem muito conteúdo, tem muita coisa pra nos ensinar, certo? Então, você que tá assistindo, se você não quiser tomar spoiler, não vai ser spoiler, tipo, contando todo o conteúdo da série, não, mas vai ser alguns pontos que eu pego da série, igual eu faço nos filmes. Eu não conto todo o filme, mas eu pego os pontos legais dele, certo? Então, se você não quer ouvir spoiler, vai lá no Netflix, assiste a série e depois você volta aqui. Show? Beleza. Então, se você já assistiu a série, você não liga pra spoiler, então segue comigo aqui. Então, a série ela conta a história de Eduardo, que ele é um homem que ele perdeu sua esposa, seus filhos num acidente de carro. E depois ele conhece uma senhora que diz pra ele que ele poderia viajar entre universos, né? Entre dimensões, tipo de opções, tipo, existe uma dimensão para cada decisão da sua vida. Então ela dá essa sugestão pra ele e ele aceita. E aí ele começa a viajar entre dimensões, né? Mas a gente não vai tratar sobre essa parte, é algo bem fictício, né? É algo bem imaginário, algo tipo viagens entre dimensões e tal, mas não da forma que você tá imaginando, né? Tipo, Marvel, essas coisas, não. É uma forma mais romântica, mais dramática, sobre a vida do Eduardo, né? No caso, certo? Então, primeiro ponto aqui do personagem, né? Quando ele perde a sua família, né? A série, ele tá passando pelas fases do luto, né? Então, ah, tanto a série, né, em si, todos os episódios, né, tá passando por algumas fases do luto, tipo a negação de a família dele ter morrido, a raiva de isso ter sido culpa dele, ele tentar negociar com ele mesmo, ele tá em depressão, dormindo na cama dos filhos dele, cheirando, e aí no final da série existe a aceitação, né, e entendendo tudo o que aconteceu. Então a série ela se baseia nesses 5 pontos aqui, né? Lembrando, a série só tem uma temporada, e é uma grande temporada. Eu acho que se fizer essa temporada estraga. Então a série só contém uma temporada e ela trata de forma clara esses pontos aqui, né? Como sobre a fase do luto, né? Principalmente no personagem principal, que é o Eduardo, né? Então, ao longo da série, o personagem ele passa por essas 3 fases, né? E por essas 5 fases, né? E a gente vai entender como acontece isso, né? Primeiro ponto, né? Quando a doutora Everest, que é a senhora que procura ele, oferecendo ele a oportunidade de viajar entre dimensões, ela dá a oportunidade de ele ir em outras dimensões e rever sua esposa, né? Só que toda vez que ele ia, ele tentava criar o sentimento, reproduzir o sentimento que ele tinha com a esposa da terra dele. E toda a dimensão ele criava, mas ele sempre voltava, né? E aí a doutora Everest sempre perguntava, mas por que você voltou? Por que você não ficou? E ele não sabia por quê, né? Porque não dá pra reproduzir um sentimento, né? Por mais que ele acreditasse que ele estava reproduzindo aquele sentimento, ele não tinha esquecido que ele tinha perdido sua esposa no outro universo, independente desse ou do outro universo. Então, em vários momentos a gente vê, né, em cenas realmente emocionantes, essa série emociona, me fez chorar. A gente vê ele tentando recriar esse sentimento, tentando trazer o sentimento que ele tinha do universo pro outro, né? De uma forma muito romântica, né? E
ele sempre voltando, né? Então, sempre que ele voltava, se entendia que não dava para criar esse sentimento, não dava para se reproduzir esse sentimento em outro lugar, né? Porque aquele sentimento já havia formado, é uma história, é um processo, né? É um passado muito grande para querer formar em outro universo que já está construído, já tem sua própria história, sua própria construção, né? E aí o personagem chega, né, à conclusão de que não é a mesma coisa, né? Que é o ponto da aceitação dele, né? Que ele percebe que não importa onde ele esteja, não importa que seja a esposa dele de outro universo, não é a esposa dele que morreu, né? Porque ela morreu, não importa em que universo ele esteja. E ele não queria colocar outro sentimento de outra pessoa, né? Que, vamos dizer assim, de outro, mesmo que a esposa dele de outro universo, não era a mesma pessoa, né? Então, ao longo da série ele passa pela negação, né? A negação da morte, a raiva, né? De ele ter sido culpado pela morte delas. Ele tenta negociar, né? Com as linhas do tempo, né? A barganha, tipo, viajando em outras dimensões para ver como aconteceria isso se ele não tivesse interferido, se ele não tivesse feito isso e aquilo e tal. E a depressão, né? Que é uma das partes do começo, né? Que ele fica bem deprimido, ele vai pra casa dele, começa a deitar na cama do filho dele, assistir os filmes antigos da família dele. Ele fica bem deprimido, né? E o final da série vem essa aceitação, né? Que não é a mesma coisa. Por mais que ele tivesse com saudade da família dele, por mais que ele tivesse falta da família dele, o sentimento não era o mesmo com das outras dimensões. Por mais que fosse ali, tá vendo? Era mais um sonho, né, do que uma realidade. Era mais uma ilusão do que é real, né? E por isso que ele sempre voltava, né, pra linha temporal dele. E no final da série tem um negócio muito legal. Mas aí eu vou deixar pra vocês assistirem, né? Eu não vou estragar também toda a série pra quem não assistiu ainda mais porque é uma série não é muito conhecida, né? Mas recomendo assistir, que aí você vai entender mais o ponto da aceitação de como o personagem lidar com esses 3 fatos. Mas a gente tem muito a aprender, né? E ainda mais no luto, né? Que por mais que a família dele tivesse morrido, por mais que tudo isso tinha acontecido, a linha que ele tava, onde ele era feliz com a esposa dele, né? Mesmo que ela tivesse morrido. E que não era a mesma coisa com as outras, né? Com outra linha temporal. Certo? Então, é isso. Me diz aí o que você precisa. Comenta aí séries também que você acha que tem grandes ensinamentos aí, que eu vou trazer aqui também pra gente conversar. Eu acho que vai ser legal. E confere as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E também os links Nerd Cristãos, muito importantes. Links de e-books para vocês aí de motivação, de atração. E o meu e-book gratuito sobre ansiedade. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra, sei lá, se você gostar, etc e tal. E é isso. Me diz aí o que você precisa. Falou!